Hoje vamos ter muito assunto internacional, viu, Felipe? E já começamos aí trazendo o Igor Gadelha direto da França, lá de Evian-les-Bains, trazendo todos os bastidores. O presidente Lula foi o primeiro a chegar, ansioso, para quem não ia participar, foi o primeiro a chegar no hotel onde vai acontecer o evento, o mesmo hotel onde os líderes estão hospedados, ele, Donald Trump, e muitas oportunidades para que os dois possam se encontrar, mesmo aí que de forma indireta, ou um encontro num jantar, um esbarrão em um evento. Então, muitas possibilidades por ser um evento menor, há talvez essa garantia de encontro. E o Emmanuel Macron, presidente da França, fez de tudo para que Donald Trump pudesse ficar mais tempo esse ano na cúpula do G7. Bom dia, Felipe. Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Neila, o G7 está começando nos Alpes franceses, né, num clima de tensão, né? A Europa toda está tensionada, seja pela guerra da Ucrânia com a Rússia, que não acaba nunca, né, seja pelo recente acordo, né, dos Estados Unidos com o Irã, como isso vai repercutir na Europa, e seja um momento também que o multilateralismo está em xeque, né? É bom lembrar, por exemplo, que o G7 tinha uma importância, né, maior quando começou, e hoje é uma reunião informal, né, das 7 maiores economias do mundo, né? Mas como a Europa e os Estados Unidos, né, perderam, de certa forma, relevância, várias outras potências, né, novas, né, são convidadas para participar do G7, incluindo aí o próprio Brasil e Egito, né, e outros países também novos, né? E aí, esse é um ponto interessante, né? Como que vai se enrolar esse G7, esse clima, né, da Europa atual, né, que a Europa perdeu a relevância, né, o presidente Macron, né, falou que quer buscar a relevância novamente da França como potência, e o G7 está sendo desenrolado, né, no momento desse de tensão, né? Os Estados Unidos está voltando à ideia de taxar novamente os países europeus, como que vai repercutir isso dentro da Europa, dentro do G7. A União Europeia está querendo regulamentar, né, as Big Techs, né, inclusive taxando também as Big Techs. Então, o Donald Trump tem um papel, né, nessa reunião do G7 para tentar demover a Europa dessa regulamentação das Big Techs. A questão relacionada também com as terras raras, né, e como que a Europa vai tentar buscar ter um papel relevante nessa questão. Então, realmente, a G7 está sendo feito na França e a questão é como que a França e a União Europeia e o G7 vai buscar esse novo papel da União Europeia nesse sentido. Muito bem, eu sigo falando sobre notícia internacional porque, antes mesmo de embarcar para a França, Donald Trump já se manifestou e, no final de semana, acabou anunciando o acordo de paz com o Irã e diz que o entendimento pode marcar o fim de meses de tensão no Oriente Médio. O acerto prevê a reabertura do Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa uma parte importante do petróleo mundial. Nas redes sociais, o presidente americano comemorou o avanço e fez um apelo: que os navios voltem a circular e que o petróleo volte a fluir normalmente. Agora, eu te pergunto, Urian Fancelli, como podemos acreditar que dessa vez esse acordo é real? Eu pergunto isso porque há detalhes complicados nesse acordo, como a questão do enriquecimento de urânio por parte do Irã e também porque Israel já disse que não vai tirar suas forças, suas tropas do sul do Líbano. Então, a gente tem duas questões aí importantes para serem discutidas e que podem dificultar esse acordo. A gente pode acreditar que agora sai? Bom dia, Neila, bom dia Bom a dia. todos. Desculpa aqui a distração, minha gata derrubou um copo de água que tem aqui. Respondendo a sua pergunta, é um acordo que a gente pode dizer que é mais uma intenção de um acordo até agora do que, de fato, um acordo de paz assinado. Eu falo isso porque, e tenho repetido essa frase, que é o seguinte: o acordo não está assinado até que ele, de fato, seja assinado. Isso vai acontecer, ou deve acontecer, na próxima sexta-feira, e essa primeira parte aí, o que está previsto agora, diz respeito apenas à reabertura do Estreito de Hormuz, tanto pelo lado iraniano quanto também do bloqueio norte-americano, e basicamente nada além disso. As questões difíceis, elas foram empurradas para frente, né? Principalmente a questão da discussão sobre o programa nuclear iraniano, para onde é que vai
aqueles 450 quilos de urânio altamente enriquecido, se isso vai para algum outro país, se vai para a Rússia, ou se ele vai ser diluído. É algo que as autoridades iranianas têm defendido, né, que esse urânio ele fique dentro do país e ele seja diluído. Então, assim, eu acho que existem nesse momento mais perguntas do que respostas a serem respondidas. Agora, isso não anula o fato de que houve sim um avanço, né, rumo a algo mais próximo do que seria uma paz. Perguntas em aberto também sobre o que acontece a partir de agora com o Estreito de Hormuz, porque o Donald Trump ele fala de livre passagem dos navios, mas o lado iraniano ele afirma que de alguma forma ou de outra vai haver algum controle do regime sobre o estreito. E aí isso poderia tomar diferentes formas, né? Tanto pela cobrança de pedágio ou algum outro tipo de taxa que não seja um pedágio, mas que de certa forma represente um controle maior iraniano sobre o estreito, um controle mais operacional também, e que se isso for aceito pelos Estados Unidos, pode ser visto, interpretado internacionalmente como uma validação norte-americana sobre essa consolidação do Irã sobre o estreito. Então, tudo isso são elementos ainda muito espinhosos, sem resposta. A imprensa não tem ainda acesso integral a esse memorando que vai ser assinado. E o último elemento, e aí a gente pode até abrir mais uma conversa especificamente sobre isso, tem a ver com Israel, que acaba sendo o ponto mais sensível disso tudo. Bom, você falou aí sobre a credibilidade desse acordo, e nesse momento a gente está falando de um memorando de entendimento. Esse termo, memorando de entendimento, ele quer dizer alguma coisa? Ele é mais suscetível, mais vulnerável, ou é um pontapé inicial para a possibilidade de um acordo? Se a gente olha para o cenário da negociação entre Irã e Estados Unidos, não dá para começar a olhar para o que aconteceu de 2 semanas para cá. É um processo muito mais longo, que vai talvez desde o ano passado, quando Donald Trump estava negociando com o Irã, ali tendo como mediação o Oman. E o que acontece naquele contexto? Durante as negociações, os Estados Unidos atacam as instalações nucleares. Nesse ano, acontece exatamente a mesma coisa. Estados Unidos e Irã negociando, e basicamente Trump usa essas negociações como cortina de fumaça para fazer ataques novamente, agora em conjunto com Israel. Então, esse memorando, eu acho que acima de tudo ele representa uma sinalização positiva dos dois lados, de que algum tipo de entendimento, algum tipo mínimo de confiança começa a surgir no horizonte. E eu falo começa a surgir no horizonte porque isso está longe, né? Uma confiança entre Estados Unidos e o Irã está longe ainda de ser algo próximo. Então existe aí talvez uma mínima disposição. E incentivos também que os dois lados enfrentam para que essas hostilidades, pelo menos momentaneamente, elas cessem. É o caso da pressão do Donald Trump por conta das eleições de meio de mandato. Ele também chegando na cúpula do G7 precisa, de alguma forma, se blindar de críticas que possam vir desses países europeus, né, que acabaram, em alguns momentos, se recusando a participar dessas operações. Ele, inclusive, criou atrito com a Alemanha, com França, com o Reino Unido por conta disso, né, pelas críticas que ele fez pela não participação desses países no Irã. E do lado iraniano existe um incentivo financeiro. E também aí algumas dúvidas que a gente não tem as respostas. Os Estados Unidos ele está abrindo mão das sanções contra o Irã, ou de parte dessas sanções, e dos fundos iranianos congelados, porque, de acordo com alguns relatos que eu tenho acompanhado,
pode ser que algo que tenha sido negociado seja um valor entre 12 e 24, 25 bilhões de dólares de ativos iranianos que poderiam retornar ao país, que o país poderia voltar a ter acesso em um momento no qual a Guarda Revolucionária Islâmica ela precisa urgentemente de recursos. Então, eles estão buscando agora uma liquidez financeira e podem usar um momento aí bastante propício para conseguir extrair algumas concessões do Donald Trump para isso. Então, o cenário ele se monta dessa maneira, eu diria, com a impossibilidade da gente falar de uma paz permanente ou de uma construção de confiança, mas seria um passo nesse sentido com incentivos financeiros dos dois lados. A gente pode dizer, Urian, que esse anúncio por parte do Donald Trump, aí no fim de semana que antecede a cúpula do G7, foi calculado? Eu diria que sim, tanto pelo fato disso ter acontecido no aniversário dele, ontem, dia 14 de junho, ele que sempre, coincidentemente, gosta de organizar grandes eventos na data do seu aniversário, que acaba gerando muitas críticas internas. No ano passado foi o caso de um desfile militar em Washington, nós falamos disso naquele contexto, foi um desfile extremamente caro, e ontem aquela apresentação, aquela luta de UFC na Casa Branca. E aí, só para eu dar uma cutucada também, muito curioso, Neila, a maneira como ele tenta, em alguns contextos, defender o tanto que o Salão Oval ele é um escritório tão sagrado, né? Se você voltar para aquele encontro do Donald Trump com o Volodymyr Zelensky, o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, chegou a dizer que pelo fato do Zelensky não usar um terno naquele salão, seria quase que um desrespeito ao escritório, ao ambiente onde ele estava pisando. E aí é curioso a gente observar algumas imagens de ontem, né? De uma luta sendo organizada na Casa Branca para quase 5 mil pessoas que estavam presentes e, enfim, outros tipos de shows que aconteceram também, né? Então é curioso que eles considerem isso. Receber uma liderança de um país em guerra que não estava usando o terno como algo desrespeitoso e realizar esse tipo de evento no aniversário do próprio presidente como algo aceitável. Mas voltando para a sua pergunta, eu acho que é isso sim. Teve a questão do aniversário dele e a questão de chegar no G7 diante de líderes ali das 7 grandes democracias do planeta, como aquele presidente que está conseguindo resolver os problemas que ele mesmo criou. Então, como o Donald Trump, the deal maker, o fazedor de acordos. Entendido. Agora, falando sobre o Estreito de Hormuz, que é a questão mais esperada aí no quesito economia global, mundial, né? Liberação de petróleo, fertilizante, gás natural. De acordo com o que está sendo falado aí pela imprensa estrangeira, o Estreito de Hormuz continuaria nas mãos do Irã. Isso vai continuar dessa forma? O acordo vai poder ser assinado com o Estreito de Hormuz liderado pelo Irã? Se a gente levar em conta a maneira como Trump realiza alguns dos acordos e até mesmo juntando isso com a pergunta anterior, se o timing tem a ver, né? Eu diria que ele teve incentivos próprios da própria cabeça para realizar um acordo rápido. Então, é muito provável que o Irã ele tenha um controle maior do que antes de 28 de fevereiro, do que antes dessa guerra. Pelo menos é essa narrativa que tem vindo de dentro do regime, que fala basicamente que, de uma forma ou de outra, eles vão consolidar o controle. Mas eu acho que o pior já foi feito, né, Neila? Que é o governo norte-americano ter mostrado para o Irã como ele pode usar o estreito como arma. Porque no futuro, basicamente, em qualquer momento em que o Irã se sentir ameaçado pelos Estados Unidos, com sanções ou de qualquer outra forma, ele pode simplesmente
fechar o estreito novamente. E para fechar o estreito, ele não precisa sequer de uma marinha que o Trump tanto se gaba de ter acabado com ela. Basta um drone, basta um barco pequeno que ameace a navegação como um todo e que faça com que as seguradoras internacionais elas deixem de cobrir aqueles navios que passam pelo estreito. Outro desafio prático também tem a ver com limpar todas aquelas minas marítimas que foram colocadas por lá ao longo dos últimos meses. Relatos, inclusive, de que o Irã sequer tem o controle de onde cada uma dessas minas estão. Então, pode ser que, e aí, pelo fato de haver também agora o encontro com os europeus, vai haver uma tentativa de melhorar as relações entre Europa e Estados Unidos. Europa que quer que o Donald Trump volte a ajudar a Ucrânia de maneira mais direta, tem ajudado quase que unicamente com inteligência, sem o envio de tantos recursos, sem o envio de sistemas de defesa antiaéreo que são tão importantes, né? E a Europa ela quer que isso aconteça. E ela tem algo a oferecer, inclusive em relação ao Oriente Médio, para dar outros incentivos ao Trump, que é o caso, por exemplo, de navios com a capacidade de limpar o estreito das minas. A Europa tem mais de 150 desses navios, então poderia ser usado eventualmente como até uma moeda de troca. Agora, Urian, no final das contas, quem é que saiu perdendo mais nessa guerra entre Israel e Estados Unidos? Foram os Estados Unidos? Entre o Irã e os Estados Unidos, eu diria que sim, os Estados Unidos saem perdendo, porque, primeiro, que o Irã é um regime teocrático. Então, o regime, por si só, ele não está tão vulnerável às pressões da população, como é o caso do próprio Trump, que vai basicamente observar os reflexos disso tudo nas urnas, nas eleições de meio de mandato. Trump também acelera a transição do líder supremo no Irã, porque o Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto por Israel, pelos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, ele não tinha deixado claro quem ia ser o sucessor dele. A partir do momento em que os Estados Unidos decidem agir militarmente e essa liderança ela é exterminada, aí um dos pilares da Revolução Islâmica, que era a não transmissão desse título de líder supremo de forma hereditária, esse preceito ele é quase que enterrado automaticamente. Então, isso ajuda a legitimar essa consolidação do novo líder supremo no poder, ao mesmo tempo em que hoje a Guarda Revolucionária Islâmica ela também tem um papel muito mais forte, muito mais presente do que tinha antes. Dá para dizer até que hoje o regime iraniano ele tem talvez até mais aspectos de um regime militar do que de uma teocracia, e tudo isso graças a esse processo que o Donald Trump ajudou a acelerar. Quem sai perdendo também, e aí com ressalvas, Neila, Israel. Eu digo com ressalvas porque é uma afirmação que eu estou fazendo apenas com base nas informações que a gente tem. Pode ser que no memorando ou naquele outro acordo que vai ser negociado ao longo de 60 dias, tenha algo que faça com que a derrota ali política de Israel não seja tão grande. Mas, de acordo com o que a gente tem de informação hoje, Israel fica impossibilitado de agir militarmente no Líbano. Isso quer dizer, basicamente, que algo que é uma vontade majoritária da população de Israel, que é sim que o Netanyahu termine o serviço no Líbano. Um estudo que eu citei aqui no Metrópolis, ele diz basicamente que mais de 50% da população é a favor, inclusive, de uma ocupação de longo prazo do sul do Líbano. Israel fica impossibilitado de fazer isso. Então, Netanyahu ele fica basicamente encurralado. Ele não consegue mostrar força tanto para o Irã quanto também para o Hezbollah e para a população interna. E para a gente finalizar, falando de Israel, você falou das eleições de meio de mandato agora nos Estados Unidos, mas tem eleição em Israel também. Isso pode prejudicar Benjamin Netanyahu? Não há dúvidas. Basicamente, ele tem que escolher quem ele vai ouvir mais. Se são as ordens do Donald Trump,
pedindo para que nenhum tipo de operação que possa sabotar esse cessar-fogo aconteça contra o Líbano, contra o Hezbollah, e, por outro lado, tem toda uma população israelense entendendo e isso também sendo traduzido nas pesquisas que são feitas, que a segurança de Israel não está garantida, que o país precisa terminar o serviço. Então, quem que ele vai ouvir? O eleitorado, que exige mais segurança, ou o Donald Trump. E aí tem até algumas figuras da oposição israelense que já têm explorado isso, dizendo que ele, basicamente, ele terceirizou para os Estados Unidos, para o Trump, a soberania de Israel, que hoje se vê incapacitado de agir por conta própria sem pedir autorização. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Tem cúpula do G7, se esse assunto de fato vai ser recorrente na cúpula do G7, se o Donald Trump dá alguma declaração polêmica. A gente segue acompanhando, estamos só no comecinho de uma semana muito intensa com notícias internacionais. Urian Fancelli, obrigada pela participação e pela análise aqui no Contexto Metrópolis. Agradeço, obrigado, até mais. Até.